A ponte começa onde a terra acaba. 1.200 metros acima do chão, dois picos de montanha se olham através de um vazio que ninguém conseguia atravessar. Por 400 anos, os moradores de uma aldeia pendurada na parede de rocha enfrentavam 7 horas de descida em corda trançada à mão. Depois, 7 horas subindo. De volta, 7 horas para comprar sal. 7 horas para trazer um ferido para o médico. 7 horas que muitas vezes não tinham "Meu nome é Shuei", e quando vi as primeiras imagens dessa construção, não consegui entender se era documentário ou ficção. A China decidiu que 7 horas era tempo demais, que um povo inteiro não podia mais viver suspenso entre duas montanhas, como se estivesse preso. E em 2016, começou a fazer o impossível: construir uma ponte de 400 metros de comprimento, em um lugar onde o vento atinge 130 km por hora, onde a neblina apaga tudo a 15 metros de distância, onde cada grão de argamassa tinha que ser carregado nas costas de um homem descendo corda de alpinista. O projeto não tinha nome oficial no começo. Os engenheiros só chamavam de "o problema", porque ninguém acreditava que tivesse solução. E mesmo depois que a solução chegou, ninguém conseguiu acreditar que tudo aquilo funciona. A aldeia de Xinuzai fica na província de Hunan, enterrada entre dois picos de 1.200 metros, como um segredo guardado pela geografia. Os moradores ali tinham acesso a apenas duas coisas: o céu acima e o abismo embaixo. Para tudo mais havia a corda. Aquela corda não era modernidade. Era a única tecnologia que a montanha permitia há séculos. Crianças nascem e aprendem a descer corda antes de aprender a ler. Há registros de que em 1970, durante um colapso de fome, 2 pessoas morreram esperando o turno para descer e trazer comida. Em 1995, um menino de 9 anos caiu durante a subida. O corpo levou 3 dias para chegar na base da montanha, porque o único jeito era baixando com corda também. Isso não era uma metáfora de isolamento. Era isolamento de verdade, medido em tempo, em mortes, em vidas que se tornavam menores, porque a geografia não permitia que fossem maiores. O governo chinês começou a estudar o problema em 2008, o que significa que durante 8 anos fizeram estudos sísmicos, testes de vento, análise de solo, tudo inconclusivo. A montanha não cooperava. Não havia ponto firme o bastante de um lado. Do outro lado, a rocha se desintegrava em camadas. Um engenheiro chamado Liu Hong foi enviado para examinar a aldeia em 2013. Ele desceu a corda, passou 6 horas lá e, quando subiu, recomendou abandonar o projeto. "Construir aqui", disse ele no relatório oficial, "é pedir ao homem que vença a física." Mas no mesmo ano, a pressão política e a realidade das pessoas presas lá forçaram uma segunda análise. Dessa vez, o governo abriu licitação nacional. 47 empresas de engenharia apresentaram propostas. 45 desistiram. 2 se mantiveram. A vencedora foi a China Railway Major Bridge, que tinha um histórico de construir coisas que teoricamente não poderiam existir. A solução que chegou em 2014 não era a ponte tradicional. Era uma obra de engenharia que parecia insana: usar a própria montanha como âncora viva. Os engenheiros cavaram mais fundo do que a raiz de qualquer construção anterior registrada. 2.000 toneladas de aço foram enterradas em câmaras de força dentro da rocha, criando uma base que literalmente abraçava o interior do pico de um lado. Do outro lado, repetiu-se a operação. Mas aqui houve um problema. A rocha tinha bolsas de água subterrânea que ninguém havia mapeado completamente. Eles descobriram isso durante a escavação, quando a água começou a brotar do interior da montanha como um vazamento em um navio. Tiveram que redirecionar a câmara, recalcular todas as tensões e recomeçar. Isso custou
13 meses, enquanto a aldeia de Shinyusai continuava descendo corda. A ponte em si seria construída em 3 seções. Uma seção de 240 metros saindo do Pico Este, uma seção de 160 metros saindo do Pico Leste e 1 metro de sobreposição no meio, onde os dois lados se encontrariam. Esse encontro no meio seria o momento de maior tensão da obra inteira, porque se a margem de erro ultrapassasse meio metro, toda a estrutura desabaria com o peso de sua própria contradição. Meu colega Jorge, que cobre infraestrutura há 20 anos, me disse uma coisa que nunca esqueci: uma ponte que se encontra no ar é um ato de fé em matemática. A primeira seção de aço saiu do Pico Oeste em 2016 e foram necessárias 207 viagens de helicóptero para trazer todo o material até ali. Helicóptero não consegue pousar em um pico de 1.200 metros cheio de neblina. O material tinha que ser pendurado em corda de rapel, enquanto o piloto mantinha o helicóptero flutuando em um espaço de ar que desaparecia a cada 5 segundos de nevoeiro. Os operários que recebiam o material tinham que calcular o balanço, a oscilação do helicóptero e a força do vento simultaneamente, usando apenas instrução de rádio de piloto que não conseguia ver o que estava acontecendo ali em cima. Em 3 ocasiões, o material caiu. 20 toneladas de aço descendo na neblina é som de morte. Mas nenhum operário morreu porque tinham construído plataformas de segurança abaixo, feitas de cabos de nylon tensionados que pegavam o material e o redirecionava de volta para a câmara de trabalho. Isso parecia ficção, mas está documentado em registros da China Railway. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. No meio de 2017, quando a Picos, o governo local chegou com exigências novas. Não era só construir a ponte, era também pavimentá-la, iluminá-la e adicionar guardas de segurança. O escopo do projeto triplicou, o que significava que as estruturas de suporte também precisavam ser reforçadas. Os engenheiros tiveram que desmontar 50 toneladas de aço já colocado, expandir as câmaras de força e reinstalar tudo em uma configuração que ainda não havia sido testada em simulação. Isso não era apenas um obstáculo, era uma cascata de obstáculos. N quanto. Isso na base da montanha. Os operários locais que iam subir para trabalhar começaram a reclamar. Desciam corda todos os dias para carregar material. Uma mulher chamada Lin Wei trabalhou na construção desde 2015, carregando sacos de cimento. Ela desceu corda 7.000 vezes. Uma vez, uma das cordas prendeu e ela ficou pendurada no ar por 45 minutos, enquanto a equipe de resgate a sacava manualmente. Sobreviveu, mas o trauma deixou marcas. Quando a direção pediu para ela continuar depois do redesenho do projeto, ela recusou. 40% da força de trabalho local desistiu. Recrutadores tiveram que trazer operários de outras províncias. Gente que não estava acostumada com altitude, com neblina, com a vertente psicológica de trabalhar 1.200 metros acima do chão. Houve brigas sobre pagamento, houve greves e, em setembro de 2017, um operário chamado Jong Min caiu de uma plataforma durante a noite. Ele estava acoplado a um sistema de segurança. Então não morreu, mas ficou suspenso no ar por 2 horas enquanto o resgate o trazia. Quando desceu, recusou voltar. Seus companheiros também. A China Railway Major Bridge perdeu 2 meses inteiros de trabalho porque ninguém conseguia manter operários em um lugar onde a morte estava tão perto. A solução foi trazer especialistas de alpinismo de Chongsha, que treinaram toda a equipe em técnicas de segurança que iam além dos protocolos normais. Amarras duplas em cada movimento. Plataformas de espera a cada 50 metros. Um helicóptero médico
em alerta permanente. Os pagamentos foram aumentados em 30% para compensar o risco percebido. Em janeiro de 2018, a construção voltou com força. O segundo pico recebeu sua seção de 160 metros. E então, chegou o momento que ninguém conseguia quantificar emocionalmente. O encontro no meio. 4.000 engenheiros, tecnólogos e operários focados em 1 metro de sobreposição. Entre dois lados de uma ponte que era praticamente a coisa mais tensa que já foi feita num pico de montanha. A margem de erro era 8 centímetros. 8 centímetros em um projeto de 400 metros. As duas seções se encontraram em 22 de março de 2018, com uma diferença de exatamente 2 centímetros na altura. Isso causou aplausos em 2 picos ao mesmo tempo. Depois veio a pavimentação. Concreto tinha que ser carregado em buckets de 3 quilos, cada um descido em corda desde a base. Foram precisos 8.000 carregamentos. A iluminação veio em cápsulas que foram transportadas por cabos suspensores especiais. Tudo tinha que funcionar a 1.200 metros de altitude, em temperaturas que descem a menos 18 graus em inverno, com o vento atirando tudo de volta para o abismo. Em agosto de 2018, a ponte estava terminada. Mas no fim de setembro, durante os testes de carga finais, a estrutura começou a vibrar em uma frequência que não estava nos cálculos. Era a ressonância eólica, um fenômeno onde o vento cria ondas harmônicas na estrutura. A ponte balançava visualmente em padrões de 3 metros de amplitude. Parecia que ia cair. Não ia, porque os cálculos de tensão estavam corretos, mas psicologicamente era devastador. Tiveram que adicionar amortecedores especiais, cilindros de óleo e elastômero, que absorvem o movimento exatamente como um amortecedor de carro, mas à escala de uma ponte. Isso adicionou mais 4 meses de trabalho e mais $2 milhões de custo. Os engenheiros praticamente se tornaram especializados em ressonância eólica. Estudaram cada ângulo de vento, cada frequência de oscilação, cada possibilidade de falha estrutural. Em janeiro de 2019, finalmente funcionava. A ponte não balançava mais.